Oi, eu sou Arley Oliveira da Playcode. O vídeo de hoje é para quem quer começar a aprender a programar, mas está um pouco perdido, não sabe exatamente aonde focar. Então eu vou condensar o conhecimento, dar uma simplificada para você focar apenas em alguns poucos pontos. Então isso vai servir como um roteiro, respondendo a pergunta de uma pessoa que me enviou no WhatsApp. Então eu vou responder a dúvida de uma pessoa que me enviou no WhatsApp. Se você também tem dúvida, não deixe de me enviar no 31 8268 1143 ou no e-mail contato@playcode.com.br. Essa pessoa não colocou o nome, infelizmente, então eu vou chamar ela de anônimo. Mas quando você me mandar mensagem, coloca seu nome também, tal, para eu te citar aqui, tá ok? Então vamos lá. Boa noite, vi o seu vídeo no desafio dos 100 vídeos e aqui está a minha contribuição. Eu estou querendo iniciar os meus estudos a fim de me tornar um programador. Estou lendo algumas apostilas que abordam lógica de programação. E diante disso, eu gostaria de saber se o caminho é esse mesmo. Existe uma espécie de roteiro para aprender a programar? Um abraço. Anônimo, é o seguinte, a apostila é sim um bom começo, assim, uma boa forma de aprender a programar, assim como livros, cursos, faculdades, são todas formas diferentes de você aprender a programar. O problema de alguns livros e apostilas é que, infelizmente, eles complicam demais. Então, quando a gente está aprendendo algum conhecimento tão vasto, né, igual a programação, ou aprender um idioma, eu dou muito valor para o material que consegue simplificar o conhecimento para que fique mais fácil do iniciante dar os primeiros passos. Um grande problema que existe em alguns livros e apostilas é que eles focam muito em resolver pequenos problemas de matemática. Então, alguns problemas até meio cabeludos, assim. Então, um exemplo, né, que todo livro que ensina lógica aborda, por exemplo, é a sequência de Fibonacci. Fibonacci é um conceito matemático, tal, é legal para treinar a capacidade lógica ali, só que acaba assustando quem está começando. Então, eu sou um pouco contra esse tipo de problema. Eu prefiro problemas mais simples do cotidiano, como somar uma lista de compras, esse tipo de coisa. Ou como saber se o aluno passou ou não passou em um exame, que a média para passar seria 60. Esse tipo de problema que traz mais fica mais simples da gente entender porque faz parte do nosso cotidiano. Então só toma um pouco de cuidado com o tipo de problema que essa apostila está trazendo para você. Se não tem matemática demais assim. Porque isso é um problema muito da faculdade de computação. Professores usam muitos problemas matemáticos e acaba assustando quem está começando. Então nesse vídeo eu vou dar uma condensada nos principais conceitos que você precisa focar nesse momento, tá ok? Então eu coloquei aqui um gráfico, só para você ter ideia. Você quer aprender a programar, beleza? Então você quer se tornar um programador. O que os programadores fazem? Os programadores criam programas. Então até aí pensamento bem lógico, né? Mas o que é um programa? Então, simplificando ao máximo, um programa é isso aqui que eu mostrei na tela. Então, eu tenho a entrada de dados, eu tenho o programa e eu tenho a saída de dados. Dentro do programa é onde ocorre o processamento. O processamento de quê? Desses dados que foram inseridos no programa. Então, eu posso pegar a entrada de dados que seriam dois números, vamos supor 5 mais 3, igual eu dei exemplos em vídeos anteriores. E esse programa vai somar esses dois números e vai dar uma saída, que seria o número 8, por exemplo. 5 mais 3, 8. Isso é só um exemplo com números, mas a entrada de dados poderia ser também uma foto. Então, a entrada de dados do meu programa é uma foto. O que meu programa vai fazer? Meu programa vai deixar essa foto em preto e branco. Então, a saída de dados desse programa é a foto preto e branco. Um outro exemplo de programa, eu posso falar que o meu programa vai ter uma entrada que vai ser a UF, né? Unidade Federativa. Então, vamos supor que eu insira, a entrada de dados vai ser MG. Então, meu programa vai transformar isso em um nome de estado. Então, ele vai transformar a entrada MG em Minas Gerais. Então, a saída vai ser um texto, uma string Minas Gerais. Então, isso é uma forma de simplificar. Então, para treinar a lógica, o que você precisa? Você precisa criar vários programas, pequenos programas simples mesmo, treinando cada ponto, que eu vou te explicar daqui a pouco. Cada ponto que vai treinar a sua lógica de programação aí. Você vai criar, né, pequenos algoritmos e à medida que você for avançando, você pode criar algoritmos mais complexos. Isso tudo usando uma linguagem de programação real. Não importa qual, pode ser o PHP, C, C++,
C Sharp, Java, não importa. Então o que você precisa para criar um programa? Primeiro, é claro, você precisa deixar o seu computador com o interpretador já configurado. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Tem vídeos anteriores que eu ensino como deixar tudo funcionando, tudo para você começar, né, a criar esses pequenos programas usando PHP. Mas isso você encontra em tutorial aí pela internet, então não importa a linguagem. Você precisa ter um ambiente no seu computador, um interpretador funcionando. Ruby, C Sharp, Python, não importa. Então isso aí eu vou deixar por sua conta. Eu pressuponho que você já tenha isso aí configurado. Então eu não sei qual linguagem você está usando. Então isso aqui, simplificando ao máximo, isso aqui é um programa. Então eu tenho a entrada dos dados, que eu vou pegar essa entrada e armazenar em variáveis ou dentro de vetores. Vetores é, entre aspas, um tipo de variável. Também não vou entrar nesses conceitos aqui. Eu vou usar os termos que você vai pesquisar depois, ou no Google, ou na apostila que você está usando, ou no livro, e você vai aprender esses conceitos em separado. Então você precisa aprender variáveis e aprender a usar, depois de aprender variáveis, você precisa aprender vetores. E isso passo a passo. Primeiro você aprende variável, está confortável usando variável, já criou vários programinhas, depois você parte para vetores. Tá ok? Então, a entrada de dados ou vai para variáveis ou vai para vetores, beleza? Depois que o seu programa já está com os dados dentro dele ali, você vai aprender a processar esses dados. Então, você pode começar aprendendo a processar dados de forma bem simples, então com operadores matemáticos, por exemplo. Então, você pode somar dois números que entraram no seu programa, você pode subtrair, dividir, multiplicar. Então, para começar, deixe tudo bem simples. Então, depois que você criou alguns pequenos programas que fazem somas, subtrações, multiplicações e retornam esses resultados, você pode partir aí para operadores lógicos. Então, você vai poder comparar valores de entrada, comparar um valor com o outro e dar uma saída. Igual o exemplo que eu te falei lá da UF, né? Unidade Federativa. Então, eu poderia ter a entrada MG. Então eu poderia ter uma comparação aqui dentro, esse valor MG eu colocaria dentro de uma variável e depois eu compararia essa variável com um conjunto de strings. Então Minas Gerais, São Paulo. Então se a minha variável é igual a MG, ele vai retornar Minas Gerais. Se a minha variável for SP, ele vai retornar São Paulo. Então aí já entra a parte de operadores lógicos que provavelmente você vai usar com o comando condicional if else. Então, simplificando ao máximo, você precisa, num segundo momento, você precisa aprender a fazer essas comparações. Eu imagino que na sua apostila de lógica aí, não sei de qual linguagem você está usando, mas tenha esses comandos aí. If else, que é sem dúvida o mais usado. Então depois disso, você chegou a um ponto que você tem vários pequenos programas escritos. Então eu imagino que você seja uma pessoa organizada e tenha pelo menos separado em arquivos separados ou em pastinhas aí no seu computador para você ver o seu progresso. Então à medida que você vai criando, vai usando novos conceitos, você vai adicionando novos conceitos com o passar do tempo. Então não precisa querer aprender tudo, estudar a apostila do início ao fim. Você vai aprendendo pequenos pedaços que vão ser usados depois com programas mais complexos. Então depois que você já está trabalhando bem aí com operadores lógicos e usando o comando if, tranquilo assim, que isso aí precisa fazer parte de você mesmo, você precisa estar super tranquilo. Você viu um problema, você já sabe que aquilo ali vai ter que ser resolvido com if, com else ou com um vetor, ou esse tipo de coisa. Você pode partir para um comando um pouco avançado, que seria comandos de repetição. Tem vários comandos de repetição, eu coloquei aqui um exemplo que é o comando for, que você pode começar com o comando for. E novamente, você pode resolver pequenos problemas que exijam isso. Então eu imagino que na sua apostila, no seu livro, aí tem um monte de problemas, um monte de comandos. Se você focar inicialmente nisso aqui que eu te mostrei, vai ficar bem mais tranquilo para você ir agregando conhecimento com o passar do tempo. Então esse é um roteirinho que eu criei aí para quem está começando do zero e está um pouco perdido, que é muita informação. Às vezes chega um caminhão de informação através de cursos, vídeos, apostilas ou livros. Então foca nisso aqui, foca em criar pequenos programas onde tem a entrada de dados. Essa entrada de dados vai ser armazenada na memória ali do seu programa mesmo, através de variáveis ou vetores. Então você vai fazer pequenos processamentos usando operadores matemáticos, somar, subtrair, dividir ou multiplicar. Depois você vai começar a fazer comparações lógicas usando o comando if. E depois disso você pode partir para o comando de repetição usando o for, tem o while também. É isso aí, se você gostou desse vídeo, dá um like.
Tiver qualquer dúvida, poste nos comentários e compartilhe com seus amigos. Isso ajuda muito o canal a crescer, tá ok? Grande abraço e tchau!